Olá, turma, tudo bom com vocês? Dando continuidade, certo, ao nosso conteúdo de estatística, aprenderemos hoje sobre média, moda e mediana, uma das partes mais importantes de dentro da matemática e principalmente dentro do nosso conteúdo de estatística, certo? Então, conceito: a média, a moda e a mediana são as tendências centrais, certo? Ou seja, são os valores principais dentro de uma pesquisa estatística, tá bom? Então, nosso objetivo aqui hoje é aprender como calcular e como encontrar o valor de uma média, de uma mediana e de uma moda, beleza? Então, vamos lá. Média. Para calcular uma média, pessoal, basta a gente somar todos os valores de um conjunto que é dado na questão e dividir pela quantidade desses valores, tá? Um exemplo básico: eu quero saber a média, tá, de um aluno que tirou na primeira prova 8, na segunda prova 7, na terceira prova 6. Então a média é o que? Somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então eu vou somar 8 mais 7 mais 6 e dividir por quanto? Quantas notas tem aqui? 1, 2, 3. Vou dividir por 3. 8 mais 7, 15. 15 mais 6, 21. 21 dividido por 3 vai ficar quanto? Então, a média desse aluno vai ser 7, referente a essas três provas aqui. Então, a média vai ser sempre isso, tá? Vai ser somar os valores que tem em questão e dividir pela quantidade, certo? Bem tranquilo, cálculo. Soma os valores e divide pela quantidade que tem, beleza? Tranquilo. Vamos agora para exemplo sobre média, né? Helena tem 4 sobrinhos de idades iguais: 12, 13, 12 e 15 anos. Iguais a 12, 13, 12 e 15 anos. Qual a idade média dos sobrinhos de Helena? Então aqui, ó, as idades 12, 13, 12 e 15. A gente percebe que são 4 idades, né? Então eu vou somar todos, como que é a média, ó. 12 mais 13 mais 12 mais 15. E vou dividir por quanto, pessoal? Quantas idades tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir por 4, certo? Somando aqui, 12 mais 13, 15, certo? 12 mais 13, 25. 25 mais 12 dá 37. 37 mais 15 dá quanto? 52. Beleza? Então, somando 12 mais 13, 25. Com mais 12, 37. Com mais 15, 52. Então, somando a parte de cima, fica 52. Que vai ser dividido por quanto? Por 4. Então, vamos tentar dividir aqui 52 por 4, tá? Ó. Por 1 fica 4, sobra 1. Baixa o 2, 12 por 4, 3. Então aqui, ó, resulta em 13. Então a idade média dos sobrinhos de Helena é 13 anos. O que é que eu fiz aqui? Somei as idades em questão e dividi pela quantidade. Se tinha 4 idades, dividi por 4. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Segunda questão. Vitor pesquisou o preço de um modelo de fogão em 3 lojas diferentes. Se os preços encontrados foram de R$ 980, R$ 1.039 e R$ 999 reais, qual o preço médio do fogão nessas lojas? Então quer saber a média, né? Então vou somar os valores que tenho aqui e dividir pela quantidade de valores que tenho, né? Então eu vou somar 980 mais 1.039 mais 999. Vou dividir por quanto, pessoal? Vou dividir pela quantidade de valores que tenho, né? 1, 2, 3. Então vou dividir por 3. Primeiro eu vou somar, certo? Somando aqui 980 mais 1.039 mais 999, tá? 0 mais 9, 9, 9 mais 9, 18. Então fica 8 e sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 9 dá 21. Beleza? Então fica 1 e sobe o 2. 2 mais 9, 11. 11 mais 0 continua 11.
11 mais 9, 20. Fica o 0 e sobe o 2. 2 mais 1, 3. Então aqui eu tenho 3.018. Então lá em cima ficou como? Trazendo para cá, ó. Lá em cima ficou 3.018. E eu vou dividir por quem? Por 3. Para descobrir o preço médio dos fogões nessas lojas aí, tá bom? Então eu vou dividir 3.018 dividido por 3. Por 1 fica 3, sobra 0. Vou baixar o 0. Como baixei um 0, tenho que colocar um 0 aqui também, certo? Baixo 1. Então, como eu baixei dois números de uma vez, pessoal, eu tenho que colocar aqui, então, outro 0, beleza? Baixei o 0 e baixei o 1. Se eu baixei dois números de uma vez, eu coloco o 0. Agora eu baixo o 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 0. Então, qual o preço médio do fogão nas três lojas? R$ 1.006. Beleza? Então, aqui fizemos duas questões envolvendo a parte de média, certo? Vamos lá. Continuando. Agora falaremos sobre moda. Moda representa o valor mais frequente, tá, de um conjunto de dados. Sendo assim, para definir o que é a moda de uma questão ou de uma pesquisa, basta observar qual é o valor que mais se repete dentro daqueles dados. Tá bom? Então vamos lá. Exemplos. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Aí pergunta, qual o valor da moda desta amostra? Para descobrir a moda, basta a gente observar o quê? Qual foi o número que mais apareceu aqui? O número 34 apareceu apenas uma vez, então está descartado. O número 39 também só apareceu uma vez, está descartado. O número 36 apareceu uma, duas, 3. Então 36 apareceu 3 vezes, tá bom? 3 vezes. O número 35 apareceu só uma vez, né? O número 37 também só uma vez. O número 40 também só uma vez. E o número 38 duas vezes. 38 duas vezes. Duas vezes. E o 41 apenas uma vez. Então qual foi o número que mais apareceu aí? Foi o número 36. Então a moda nessa questão é o número 36, porque apareceu 3 vezes. Nenhum outro número apareceu tanto quanto ele, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. O dono de uma creche realizou um levantamento das idades de seus alunos, encontrando os seguintes anos: 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7 e 8. Então ele tem alunos, um tem 2 anos, o outro 2 anos, o outro também tem 2 anos, o outro 3, 3 e assim por diante, tá bom? Determine a moda dessa frequência. Se quer saber a moda, pessoal, simples, né? Moleza. Basta observar qual é a idade, né? Qual o número, aliás, que mais se repete aí dentro das idades. Então o 2 aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3. O 3 aparece apenas 2 vezes. O 5 também só 2 vezes. O 6 só uma vez. O 7 só uma vez. E o 8 também só uma vez. Então de cara a gente sabe que a moda aqui nessa questão vai ser o número 2, porque aparece 3 vezes. Nenhum outro número aparece tanto quanto ele. Beleza? Viu aí como é simples? E por último, a mediana. A mediana nada mais é do que o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário sempre colocar os dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então fica a critério de vocês. Vai pegar lá os dados da questão e vai colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Ao fazer isso, pessoal, ao colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, é necessário que você observe se a quantidade de dados que tem ali é uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, certo? Se for ímpar, obviamente vai ficar um termo lá no meio sobrando, né? Então esse termo do meio vai ser a mediana, certo? Se a quantidade de dados for par, o que você tem que fazer? Vai pegar os dois termos do meio, os dois termos centrais,
e vai calcular a média entre eles. Então, como é que eu calculo a média entre dois termos? Somo os dois e divido por 2. Vamos ver na prática para que vocês entendam melhor. Vamos lá. Primeira questão. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram 1,54, vamos colocar aqui, ó, 1,54 m, 1,67 m, 1,50 m, 1,65 m, 1,75 m, 1,69, tá? 1,69 m, 1,60 m, 1,55 m e por último, não menos importante, 1,78 m. Beleza. Esses aqui são os dados que a questão me deu, certo? São os dados da minha pesquisa. O que eu devo fazer agora, pessoal? Eu devo... Só um minuto. Eu devo colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Isso fica ao critério de vocês. Eu vou colocar aqui em ordem crescente, beleza? Ou seja, do menor para o maior. E ordem decrescente, obviamente, é do maior para o menor. Vou colocar em ordem crescente, beleza? Qual é a menor altura aqui, pessoal? Eu observo que é quem? 1,64. 1,54 m. Depois aparece quem? Vou riscar para não confundir, tá? 1,55 m. Depois, opa, já errei aqui, ó. A menor altura é 1,50 m, né, pessoal? Não tinha visto aqui, ó. Então vai ficar 1,50 m, 1,54 m, 1,55 m. E vou riscando os que já coloquei, tá? Próxima altura, a menor entre as que sobraram é 1,60 m. Então vai ficar 1,60 m. Próxima altura, 1,65 m, né? A menor. Depois, 1,67 m. 1,67 m. Depois, 1,69 m. 1,75 e por último 1,78. Beleza. Coloquei em ordem crescente, né? Qual o meu próximo passo agora? Meu próximo passo é observar se a quantidade de dados é uma quantidade ímpar ou par. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho uma quantidade ímpar, certo? Se eu tenho uma quantidade ímpar, obviamente aqui vai ter um termo que vai ficar no meio de todos eles, né? Vai ficar no centro. Então vamos descobrir qual é esse termo, porque ele vai ser a nossa mediana. Isso porque é uma quantidade ímpar, tá? Lembra disso. Então, se tem 9, fica 4 para um lado, 4 para o outro lado e no meio fica um número, né? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui qual foi o número que ficou no meio, pessoal? Foi o número 1,65, ou seja, 1,65 m. Então, como é que eu descobri isso? Se eu tinha 9 números, pessoal. 9 números, né? Então, se eu quero do meio, fica 4 para um lado, o quinto número vai ser o do meio, né? 4, o quinto é o do meio, e do sexto até o nono é o restante, tá? Então eu coloquei 4 de um lado, 4 do outro, o termo do meio é a nossa mediana. Isso porque era a quantidade de números ímpares, beleza? Sempre, 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 se for a quantidade de número ímpar, faz isso. Por exemplo, se eu quiser a mediana entre 3, 5 e 7. Aqui a quantidade é o que? É ímpar, né? 1, 2, 3. Qual o termo do meio? É o 5. Então o 5 é a minha mediana. Se eu quisesse a mediana entre 2, 4, 5, 6 e 7.
aqui também é uma quantidade ímpar, concorda comigo? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se tenho 5 números, 2 para um lado, 2 para o outro. Quem ficou no meio? O número 5. Então o 5 seria a mediana, tá? Só explicando melhor para vocês em relação a quando for números ímpares, quando a quantidade de dados for um número ímpar, beleza? Agora, segunda questão. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Primeiro passo, colocar em ordem crescente, né, pessoal? Então o 15, que é o menor número, aparece duas vezes, ó. Então vai ficar 15, 15. Depois do 15, quem aparece? 27, né, que é o menor número. Depois, o 32 aparece duas vezes. 32 e 32. E por último, o 44, né? Próximo passo, observar quantos números eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho uma quantidade de números par, beleza? Se a quantidade é par, pessoal, então vai ficar dois termos no meio, né? Dois termos centrais. Então, tiro 2 para um lado, 2 para o outro. Quem ficou no meio? 27 e 32. O que eu falei para vocês? Eu pego esses termos centrais, quando for par, eu pego os dois termos centrais e calculo a média entre eles. Como é que eu calculo a média? Somo os termos e divido pela quantidade, né? Então eu vou somar 27 mais 32 e vou dividir por quanto? Por 2, né? Porque aqui eu tenho dois números. 27 mais 32 resulta em quanto? Vamos lá, 27 mais 32 vai resultar em 59, tá? 59. Dividido por quem? Por 2. Ao dividir 59 por 2, descobrimos que dá 29,5. Então a mediana entre esses dados aqui é 29,5, tá? Porque eu sei disso, coloquei em ordem crescente, como a quantidade de dados era quantidade par, peguei os dois termos centrais e calculei a média entre eles. O que é calcular a média? É somar os termos e dividir pela quantidade, que no caso aqui era 2, beleza? Pessoal, eu vou falar aqui mais um exemplo, tá? De mediana, mediana, tá? Com termos de quantidade par, para que vocês fixem isso para vocês. Por exemplo, quero calcular a mediana entre 4, 8, 9 e 10. Quantos dados tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, se a quantidade par, vai ficar dois termos no meio, né? Quais são os dois no meio? É o 8 e o 9. 4 para um lado, 10 para o lado, sobrou o 8 e o 9. O que é que eu faço com eles? Calculo a média. Então, eu vou somar 8 mais 9 e dividir por 2, porque tem dois números envolvidos, tá? 8 mais 9 dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Então, a mediana aqui seria 8,5. Beleza? Professor, e se eu tivesse 6 números? Vamos lá. Se eu tivesse aqui, ó, 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Então eu tenho aqui quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 dados, também é uma quantidade par, então ficarão 2 no meio, né? Então, quem vai ser os do meio? Tiro 2 para cá, 2 para cá. Quem ficou no meio? 4 e 7. Então eles são os termos centrais. Se quer a mediana, eu vou calcular a média entre eles, tá? Então somo 4 mais 7 e divido por quanto? Por 2, né? Sempre vai dividir por 2 porque sempre vai ter dois números envolvidos. 4 mais 7, 11, dividido por 2 dá 5,5. Beleza, pessoal? Então aqui aprendemos hoje, tá, sobre média. Lembrando que a média que aprendemos hoje é a média simples, tem também a média ponderada que aprenderemos na aula seguinte, tá? Aprendemos sobre média, sobre moda e sobre mediana, beleza? Que é uma das áreas muito importantes dentro da estatística, beleza? Então fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.